As 10 melhores técnicas de estudo, segundo a ciência. Um estudo publicado em janeiro de 2013 na revista científica Psychological Science in the Public Interest avaliou 10 comuns técnicas de estudo para classificar quais possuem de fato a melhor utilidade. Falemos agora sobre as 10 técnicas de estudo, das piores para as melhores. 1. Grifar, a de menor utilidade entre as técnicas de estudo. Prepara-se para dar um descanso ao seu grifador amarelo. O estudo aponta que a técnica de apenas grifar partes importantes de um texto é pouco efetiva pelos mesmos motivos pelos quais é tão popular. Praticamente não requer esforço. Ao fazer um grifo, seu cérebro não está organizando, criando ou conectando conhecimentos. Então, grifar só pode ter alguma, pouca, utilidade quando combinada com outras técnicas ou quando você já está cansado. 2. Releitura, utilidade baixa. Reler um conteúdo, em regra, é menos efetivo do que as demais técnicas apresentadas. O estudo, no entanto, mostrou que determinados tipos de leitura, massiva e rereading, podem ser melhores do que resumos ou grifos, se aplicados no mesmo período de tempo. A dica é reler imediatamente depois de ler, por diversas vezes. 3. Mnemônicos, utilidade baixa. Segundo o dicionário OAIS, mnemônico é algo relativo à memória, que serve para desenvolver a memória e facilitar a memorização, disse de técnica, exercício etc. Fácil de ser lembrado, de fácil memorização. Em apostilas e sites de concursos públicos, é muito comum ver o uso de mnemônicos com as primeiras letras ou sílabas, como Sociedivaplu para decorar os fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição. O estudo da Psychological Science in the Public Interest mostrou que os mnemônicos só são efetivos quando as palavras-chave são importantes e quando o material estudado inclui palavras-chave fáceis de memorizar. Assuntos que não se adaptam bem à geração de palavras-chave não conseguiram ser bem aprendidos com o uso de mnemônicos. Então, utilize-os em casos específicos e pouco tempo antes de teste. 4. Visualização, utilidade baixa. Os pesquisadores pediram que estudantes imaginassem figuras enquanto liam textos. O resultado positivo foi apenas em relação à memorização de frases. Em relação a textos mais longos, a técnica mostrou-se pouco efetiva. Surpreendentemente, ao menos para mim, a transformação das imagens mentais em desenhos também não demonstrou aumentar a aprendizagem e ainda trouxe o inconveniente de limitar os benefícios da imaginação. Isso não invalida completamente o uso de mapas mentais para estudos, já que esses consistem além de desenho a conexão de ideias e conceitos. De qualquer maneira, o resultado do estudo é que a visualização não é uma técnica efetiva para provas que exijam conhecimentos inferidos de textos. 5. Resumos, utilidade baixa. Resumir os pontos mais importantes de um texto com as principais ideias sempre foi uma técnica quase intuitiva de aprendizagem. O estudo mostrou que os resumos são úteis para provas escritas, mas não para provas objetivas. Embora tenha sido classificado como de utilidade baixa, a técnica de resumir ainda é mais útil do que grifar e reler textos. O paper diz que a técnica pode ser uma estratégia efetiva para estudantes que já são hábeis em produzir resumos. 6. Interrogação elaborativa, utilidade moderada. A técnica de interrogação elaborativa consiste em criar explicações que justifiquem por que determinados fatos apresentados no texto são verdadeiros. O estudante deve concentrar-se em perguntas do tipo por quê, em vez de o quê. Seguindo o exemplo que demos pouco antes, em vez de decorar um mnemônico como Sociedivaplu, o ideal seria perguntar-se por que o Brasil adota a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. E buscar a resposta na origem do Estado Democrático de Direito e na adoção do princípio da dignidade da pessoa humana pelas principais democracias ocidentais após a Revolução Francesa. Note que esse tipo de estudo requer um esforço maior do cérebro, pois concentra-se em compreender as causas de determinado fato, investigando suas origens. Falando especificamente de concursos públicos, a interrogação elaborativa é um grande diferencial na hora de responder redações e questões discursivas. 7.
Autoexplicação, utilidade moderada. A autoexplicação mostrou-se ser uma técnica útil para a aprendizagem de conteúdos mais abstratos. Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para você mesmo. O estudo mostrou que a técnica é mais efetiva se utilizada durante o aprendizado, e não após o estudo. 8. Estudo intercalado, utilidade moderada. O estudo intercalado é o que chamamos de rotação de matérias em posts anteriores. A pesquisa procurou saber se era mais efetivo estudar tópicos de uma vez ou intercalando diferentes tipos de conteúdos de uma maneira mais aleatória. Os cientistas concluíram que a intercalação tem utilidade maior em aprendizados envolvendo movimentos físicos e tarefas cognitivas, como ciências exatas. O principal benefício da intercalação, como já havíamos observado, é fazer com que a pessoa consiga manter-se mais tempo estudando. 9. Teste prático, utilidade alta. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando é uma das duas melhores maneiras de aprendizagem. A pesquisa científica mostrou que realizar testes práticos é até 2 vezes mais eficiente do que outras técnicas. No caso específico de concursos públicos, a recomendação é fazer toneladas de exercícios de provas anteriores. Não apenas do cargo para o qual você está estudando, mas qualquer tipo de questão que encontrar pela frente. Como já recomendamos anteriormente, a maneira mais fácil de realizar testes é utilizando sistemas específicos para isso, como o site Questões de Concursos. 10. Prática distribuída, utilidade alta. A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só, na véspera da prova. Pesquisas mostram que o tempo ótimo de distribuição das sessões de estudo é de 10% a 20% do período que o conteúdo precisa ser lembrado. Por essa conta, se você quer lembrar algo por 5 anos, você deve espaçar seu aprendizado a cada 6 meses. Se quer lembrar por uma semana, deve estudar uma vez por dia. A prática distribuída também pode ser interpretada como a distribuição do estudo em pequenos períodos ao longo do dia, intervalando com períodos de descanso. Por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e outra hora à noite. Essa é exatamente a teoria de Tony Schwartz aplicada em técnicas de timebox, como a Pomodoro Technique. Quais as suas técnicas de estudo? Se você está estudando algo, seja para concursos ou não, deixe suas opiniões sobre a pesquisa nos comentários. Quais dessas técnicas você utiliza? Você concorda com os resultados? Que outras técnicas de estudo você recomendaria? Fonte: Big Think. Acesse o link na descrição e torne-se um aluno nota 10. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, e se ainda não é inscrito, inscreva-se.